Olá, meus queridos telespectadores. Bom, hoje nós vamos fazer as coisas diferentes. Então, se você realmente quiser ficar aqui para assistir, é bom que você saiba. Depois desse caminho, não tem volta. Se você me conhece, você sabe que às vezes eu sou um pouco diferente. E diferente, na verdade, nada mais é do que um termo que as pessoas utilizam para explicar aquilo de que elas têm medo. Daquilo que nos aproxima de algo que nós chamamos de sobrenatural, oculto, místico, na verdade aquilo que a gente não entende, mas que atrai muitas pessoas e elas estão ao nosso redor. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Pessoas que têm essa ligação com o sobrenatural. Então eu convido você para assistir esse vídeo hoje, porque é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou contar uma dessas histórias para vocês. E para aqueles que são mais sensíveis, talvez seja melhor parar por aqui. Curtir o meu vídeo, compartilhar e me ajudar, é claro. Mas para aqueles que querem continuar, eu diria para você pegar uma pipoca, sentar numa cadeira, porque aí vem uma história. E só para deixar bem claro, gente, tudo que vocês vão ouvir aqui hoje é real, aconteceu de verdade. E se você me ouviu, já contar essa história para você, comenta aqui embaixo, para que as outras pessoas também acreditem. Que o sobrenatural existe. E ele tá mais perto do que a gente imagina. Muitos de vocês sabem que eu não tenho um pai. Ele morreu ainda quando eu era muito pequeno. E na verdade a única lembrança que eu tenho dele é esse boneco. Que aliás é justamente o motivo da nossa história hoje. Eu não sei se você consegue ver, mas ele foi muito famoso na minha época. Quando eu tinha uns 5 para 6 anos, lá pra, sei lá, 97, 98. Todo mundo tinha um bonequinho desse. E mesmo sem saber que meu pai tinha comprado esse brinquedo naquela época, eu me apeguei muito a ele. Com o tempo, brincando com o Ted, ele passou a brincar comigo de volta. É, você não tá louco. Eu falei que o boneco tava brincando comigo de volta. Só que na verdade ele não era mais um boneco. Na verdade era uma pessoa, era um menino da minha idade que conversava e brincava comigo. E talvez você esteja pensando, crianças com 6, 7, talvez até os 8, 9 anos, talvez seja normal, pelo menos na década de 90 para 2000, era normal você ter um amigo imaginário. A única diferença é que ele não ficou na minha imaginação. O tempo se passava e as coisas se passavam, e eu cada vez mais brincava com o Ted, conversava com o Ted, e ele sempre me respondia e sempre falava comigo. E naquela época eu não tinha noção do que era real e o que não era real. Alguma coisa dentro de mim falava que aquilo não podia ser real, mas outra coisa falava, ele tá aqui, você tá vendo ele, você tá conversando com ele. Eu morava num cômodo só, se você já foi na minha casa, você vai se lembrar, pelo menos naquela época, com os amigos mais antigos, que era tudo um cômodo e eu dormia numa beliche. E uma certa vez, eu acordei no meio da noite, naquela beliche, com muita vontade de ir ao banheiro. Até aquele momento, minha mãe sempre dizia que eu acordava e fazia as coisas sozinho. Eu levantava para ir no banheiro à noite, e até aquele momento o escuro nunca tinha me dado nenhum motivo para ter medo dele de verdade. Então eu acordei naquela noite, fui no banheiro da minha casa, e quando eu voltei eu vi o Ted lá, parado, à noite. E ele olhou para mim e falou, vamos brincar. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Se você chegou até aqui, deve estar pensando que eu provavelmente gritei, provavelmente eu esperneei e acabei percebendo. Tudo aquilo era uma loucura. Mas infelizmente você está errado. Não foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada. Ted, você tem que dormir. Afinal, amanhã a gente pode brincar do que você quiser. Tá de noite, tá todo mundo dormindo. Eu também tô um pouco cansado. Foram mais ou menos essas as palavras que eu falei pra ele. E ele falou, não, eu quero brincar com você. E eu disse, não, nós não vamos brincar. Eu subi pra beliche do meu quarto, olhei por debaixo e o Ted estava lá embaixo. Uma criança de 6 anos, uma beliche é enorme, na verdade, né? E aí ele ficou olhando pra mim. E eu falei, tchau, Ted, vai dormir, porque eu não posso brincar com você. Quando eu me virei, e na verdade
Eu posso falar pra vocês que esse é um costume que eu não tenho mais hoje. E na verdade não é nem por medo do escuro. É por receio do que pode sair de dentro dele. Então eu me cobri e fui dormir. Até que eu ouvi uma coisa, que na verdade mudou tudo. Eu ouvi o Ted falando, tá bom. Então eu vou dormir com você. Quando ele disse isso, na verdade até uns segundos antes do que vai acontecer a seguir, aquilo pra mim não era nada. Porque eu falava com ele todo momento. Eu vou dormir com você não parecia uma coisa estranha, na verdade. Mesmo para uma criança de 6 anos. Até que então ele subiu na beliche. E eu senti ele pisando nas escadas da beliche. Eu senti ele tirando o cobertor e tocando em mim. Sabe quando você tá... Pra quem é casado é mais fácil. Você tá dormindo, você tá de lado, alguém simplesmente deita e te abraça. E foi exatamente isso que o Ted fez comigo. E naquele momento, na verdade desde a primeira pisada que ele deu na beliche, eu percebi que o Ted não era só uma coisa da minha mente. Aquilo era mais real do que eu podia jamais imaginar. E por mais que eu tivesse uma linha dividindo o que era real do que o que não era, naquele momento só o que conseguia passar na minha mente é que o Ted era mais real do que eu, e do que você que está assistindo isso. Naquele momento eu comecei a gritar desesperado e não sabia mais o que fazer. Eu fiquei completamente paralisado, mas não conseguia parar de gritar. Minha mãe até hoje não consegue entender o que eu vi ou o que eu senti naquele dia. Mas depois disso, muitas outras coisas começaram a acontecer. Eu, na verdade, vi o Ted só mais algumas vezes, mas nunca mais tive coragem de falar com ele. Eu tinha medo que aquilo que tinha acontecido dele subir na cama voltasse de novo. E eu não podia encarar aquilo. Depois disso, eu basicamente não consegui mais dormir no escuro. Eu sempre preciso de uma luz para me ajudar a dormir. E eu volto a repetir para vocês, não é medo do escuro. É, na verdade, não saber o que tem nele. Depois disso, eu tive outros casos com o sobrenatural, com coisas passando. Eu passei a ver coisas. Ao passar dos anos, o único escape que eu realmente encontrei para me livrar de seja lá o que for, e até mesmo do Ted, foi simplesmente ignorar. Eu sei que parece idiota falar isso, mas sim, eu ignorei. Toda vez que eu via alguma coisa que não deveria estar ali, eu simplesmente ignorava. Eu deixava pra lá. E conforme foi passado o tempo, isso foi diminuindo. Eu posso falar pra vocês uma coisa, que eu sei disso até hoje, e eu tenho certeza que se você teve algum problema com o espiritual, você também sabe. Essas coisas não foram embora. Elas continuam ali, te olhando, te observando. E na verdade, só o que você faz é ignorar. Algumas pessoas podem ser um pouco mais perceptivas para poder enxergar essas coisas, assim como eu. Eu mostrei para vocês o boneco. Eu tenho ele até hoje. Na verdade, eu nunca consegui me desfazer dele. Talvez seja por lembranças do meu pai, que eu quase não tenho. Ou talvez pelo medo de me desfazer de alguém que pode ainda existir. Eu não sei o que é o Ted, eu não sei quem ele era. Mas eu sei que ele foi real o suficiente para me tocar. E algumas pessoas podem falar que isso é loucura. Mas não é. Ele foi tão real quanto esse bater de palmas. Ele foi tão real quanto um grito, quanto um abraço. E eu sei que pode não parecer tão aterrorizante assim, mas essa foi minha história. E se você tiver algumas histórias com essa, eu pensei de você também compartilhar com a gente. Então se você tem alguma história sobrenatural que você queira que eu conte por você, me manda. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. É só você me seguir nessas redes sociais. Eu tenho certeza que se eu tiver a oportunidade de contar essa história, eu vou contar. Obrigado e até mais, gente.